Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Então, a gente falou muito sobre otimismo, só que teve algo na entrevista que, pelo menos para mim, ficou claro que é um certo pessimismo por parte do São Paulo Futebol Clube, que é a renovação do Wellington. Renovação do Wellington que ele, Belmonte disse que não descarta ainda, mas algo que me prendeu bastante nisso é a questão que ele fala que está há mais de 2 anos tentando renovar com o Wellington e não chegam a um acordo. São Paulo já fez inúmeras propostas pelo jogador e não chegou a um acordo. E aí, Senna, será que tá forçando algo para sair de graça em junho? O que você sentiu nessa questão? E assim, eu, particularmente, renovaria com o Wellington com um salário plausível ao futebol do Wellington. Ele, pelo que surge de informação, ele está pedindo um valor assim assustador, muito maior do que realmente condiz com o seu futebol. Queria ouvir de você. Você concorda com isso? E acha que o São Paulo vai conseguir chegar a um acordo? Ou que, assim, julho, a janela do meio do ano tá batendo na porta. O Wellington tá em reta final de contrato, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Queria ouvir isso de você, Senna, porque eu acho que pro Wellington o melhor seria ficar. Não por ser São Paulino, por ser clubista. Não, eu acho que pra carreira dele o melhor é ficar. Porque, assim, digamos que mesmo o Alexandro venha. O Alexandro não vai conseguir jogar os 70 jogos da temporada. Ele vai revezar e muito com o Wellington. Então o Wellington vai continuar tendo oportunidades num clube que ele já está adaptado, que tem um certo respaldo, que ganhou a titularidade nesse ano. Então, assim, eu, particularmente, se fosse o Wellington, optaria por ficar. Mas a gente sabe como jogador, a gente às vezes não consegue entender a cabeça do jogador, né, Senna? Tem uma certa guerra de narrações aí, né, de narrativas, porque de um lado a gente apurou a informação que o São Paulo tinha feito várias propostas para o Wellington. O Belmonte corroborou essa informação ontem, dizendo que desde quando o Wellington tinha outro empresário antes, eles tentam renovar porque o salário dele está defasado e tal, e aí tinha uma iniciativa, uma vontade do São Paulo em manter o Wellington. Eu acho muito preocupante ele sair. Eu sei que muita gente está pé da vida, porque fala, pô, o Wellington perninha, não está jogando nada, e essa coisa também, que às vezes também, claro, às vezes é jogada pelo clube para meio que dizer, para jogar para a torcida, tipo, ó, a gente fez de tudo aqui, mas o empresário e o jogador não querem, então a gente fez o que foi possível. Muitas vezes essa narrativa também é jogada pelos clubes, claro, mas o staff do jogador reclamou que não era verdade e tal, só que também não passaram detalhes de quais eram os valores, quais são os pontos que estão travando, então ficou aquela narrativa meio vazia, aquele debate meio vazio, tipo, é mentira, tá, então, qual que é a verdade? Não vou falar. Então, pô, a gente fica com as versões que a gente apura, né? O fato é que há algum tempo existe essa conversa para uma renovação do Wellington, e o Belmonte, eu perguntei essa parte específica, ele esclareceu essa quase venda do Wellington no ano passado. São Paulo tinha uma proposta de 8 milhões de euros. Eu perguntei se, de repente, essa não concretização da venda não deixou o Wellington meio naquela de, queriam me vender, aí agora eu não servi, agora que eu sirvo, querem me pagar pouco, por isso que eu não vou ficar. O que ele passa é que o jogador tem sido muito correto e que a venda só não aconteceu para o CSKA porque o CSKA recuou e desistiu. O São Paulo tinha aceito a proposta, segundo o Belmonte. Então, teoricamente, ali não tem uma mágoa nem nada. Foi o CSKA que deu para trás. Só que tá esse ruído todo aí de um lado falar que um tá pedindo mais caro, que o outro quer oferecer menos e tal. Mas eu concordo, eu renovaria, eu tentaria renovar com o Wellington, porque mesmo que o São Paulo traga o Alexandro, a gente viu alguns números aí recentes nos programas do Arquibancada. O Alexandre jogou na última temporada, acho que foram 16 jogos só. É muito pouco. 16 jogos e apenas 8 como titular no campeonato italiano. Isso é preocupante. Cara, é muito pouco, é muito preocupante. É menos do que o Rami jogou, né, no São Paulo. Então, você não vai contar com um cara que você vai pagar, sei lá, 1,5 milhão ou mais, e o cara vai ficar no banco ou vai ficar lesionado.
Então já não seria nenhuma boa, talvez, trazer o Alexandro, né? Você tem que trazer um cara, se você vai pagar caro, um cara que vai jogar, um cara que vai estar ali disponível para ser o dono da camisa 6 e ser titular. Aí, talvez, uma perda do Wellington não seja tão sentida, né? Agora, se, por exemplo, o São Paulo traz o Alexandro, que não está jogando esse número grande de jogos, e perde o Wellington, o reserva é o Patrick. O Patrick ele evoluiu, mas ele não está pronto. Aí, se o Alexandro não pode jogar, por exemplo, com o Nacional de Montevidéu lá, vai o Patrick? Ele vai aguentar o tranco? E me preocupa muito isso. Eu acho que assim, São Paulo tem que tentar renovar com o Wellington ou tenta um lateral que chegue para ser dono da posição e jogue, que se lesione pouco, e aí se o Wellington não ficar, um abraço e boa sorte. Mas não dá para fazer loucura também no salário do Wellington, que ele também não é um craque para isso tudo. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.